algumas pessoas direcionam boa parte das suas economias para o setor imobiliário. Porém, nos momentos de recessão, são eles os bens que possuem menor liquidez, sem contar os problemas atrelados a uma compra mal feita ou a uma alocação sem cautela, como, por exemplo, a inadimplência, os custos com impostos e condomínios ou a deterioração. No momento em que os imóveis voltam aos holofotes dos investimentos, com o reaquecimento do mercado, recorremos ao Dr. Giancarlo Araújo, especialista no tema, que além de advogado está no ramo há mais de 20 anos como corretor. No fim das contas, quem compra terra não erra? São mesmo os imóveis ideais para se ter uma boa aposentadoria? Está no ar o programa Entre Linhas Mercado Imobiliário. Bem-vindos a mais um programa Entre Linhas, o programa de hoje especial sobre imóveis. E ninguém melhor que o Dr. Giancarlo, que é advogado e corretor, para tirar as nossas principais dúvidas sobre o assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Juninho. Você que é advogado e também tem imobiliária. Sim, sim. Né? Como está o mercado imobiliário atualmente? Nós saímos aí de uma recente estagnação, né? Depois de uma grande euforia, e hoje, como anda? Ô, Juninho, o mercado, ele, por enquanto, ainda é uma promessa. Ele vem evoluindo, né? Nos últimos meses, no último semestre principalmente, ele vem evoluindo. As promessas, tanto em termos de governo quanto de economia, são boas, né? Mas vai evoluir de forma gradativa, né? Ainda está evoluindo de forma tímida, mas tem uma promessa de evolução, de crescimento. Você está quanto tempo no mercado imobiliário? Ô Juninho, diretamente com a imobiliária aberta, com a Giancarlo Imóveis aberta, são 13 anos. Mas antes disso, né, já no período de faculdade e tal, a gente já se preparou e eu acredito que aproximadamente 18 anos que eu posso falar que eu atuo no mercado imobiliário. A questão que eu quero te levantar é o seguinte: nós tivemos aí nos últimos 5 anos passados uma supervalorização do valor dos imóveis? Sim, em parte sim. Havia uma prática em Sete Lagoas, região, de um sobrepreço, né? E como na época a economia não só da nossa cidade, mas do país, é uma economia que estava muito acelerada, havia um mercado que suportava isso, né? O que nós vimos é o seguinte, um ajuste, né? Aquele sobrepreço que existia, ele acabou, né? Voltou o valor para o mercado e nos últimos 2 anos a gente sentiu até uma pequena queda nos preços dos imóveis. Essa queda talvez seria o retorno do preço justo? Exatamente. Na verdade, o preço dos imóveis estava um pouco além, não foi nada significativo. Eu acredito que sim, um ajuste, né? Que no nosso modo de ver aqui, em torno de 10% a 20% do valor que vinha sendo praticado. Você, como no ramo de corretagem de imóveis, você vende muito imóvel para moradia. Muita gente tem o imóvel como sonho, sonho da casa própria. Agora, o imóvel enquanto investimento, qual é a sua opinião a respeito? Ô Juninho, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu trabalho o mercado imobiliário, eu vivo o mercado imobiliário. O investimento do imóvel é o melhor investimento que eu vejo, não só agora, mas em todos os tempos. Por quê? Nós tivemos esse ajuste de valores aí, mas o significado desse ajuste de valores foi simplesmente porque a economia andou mal, né? Se a economia andasse bem, continuaria tudo da mesma forma. E o imóvel como investimento é segurança. É uma segurança que nenhum investimento possui. Por quê? Porque o imóvel está ali, ninguém te toma, nós não temos grandes desastres naturais no nosso país, né? Então, é o maior investimento como segurança e como também rentabilidade. Eu gosto de voltar muito nos ditados dos antigos, né? Quem compra terra não erra. Agora, muito se questiona a questão da liquidez, porque muitas vezes você precisa do capital e ele está imobilizado. Não é um problema que pode surgir para quem investe em imóvel? A liquidez do imóvel
ela está intimamente ligada ao preço, né? É claro que quando você tem um imóvel com um valor muito alto, a liquidez dele é menor porque tem menos pessoas interessadas naquele imóvel. O imóvel com valor mais baixo tem melhor liquidez. Em qualquer hipótese, são valores, né, vultuosos, valores de economia de uma vida. O que acontece? Nesse momento em que a economia anda um pouco parada, né, ela está andando a passos curtos, a liquidez é um pouco mais difícil, mas sempre tem mercado, desde que a pessoa esteja disposto a colocar o imóvel num preço realmente de comércio. Muitas pessoas investem em imóvel como forma de aposentadoria? Sim. Eu mesmo tenho tentado fazer a minha futura aposentadoria através do investimento imobiliário, né? Por quê? Porque o imóvel está lá, vai ser seu desde que a pessoa não tenha dívidas que venha... Que pague? Exato. Mas você sabia que pague o valor do preço do imóvel? Isso. E a locação, ela tá sempre ali, sempre precisa, tem gente que precisa do aluguel, né? Então, é uma renda que ela pode não ser certa, mas ela quase sempre está ali para o proprietário do imóvel. Agora, enquanto investimento, existe alguma diferença no âmbito do imóvel comercial e no âmbito do imóvel residencial? Sim. A questão aí envolve os valores, né? Um imóvel comercial que seja bom para locação, ele exige um investimento de um vulto maior, né? O imóvel residencial, aí nós achamos de todo quanto é preço, né? Desde o barracão até a mansão, né? Mas todos os dois têm um bom retorno como investimento. Agora, você falou no início da conversa que quanto tende a ser, porque cada caso é um caso, mas quanto menos se investir, maior a rentabilidade. Tende o retorno de liquidez. Exatamente. Por quê? Porque você tem um retorno mais rápido. Um imóvel mais caro, o retorno do seu investimento, ele é mais gradativo, ele demora mais para voltar, né? O imóvel mais barato, você consegue locar ele, colocar ele no mercado ou até vender ele, né? Tem uma liquidez maior. Até porque a demanda por produtos mais baratos é maior. Exatamente. Tem um público maior, né? Público maior. Agora, quais são os cuidados que uma pessoa leiga tem que tomar na hora de comprar o imóvel? Sim, essa questão é uma questão muito importante, porque hoje o mercado imobiliário vive aí um momento que tem milhões de pessoas que se dizem corretoras, né? Então, o principal é a idoneidade de quem eu estou comprando, né? É uma imobiliária séria, é um corretor sério que está te vendendo? Sim, ótimo. Vamos ver agora a documentação, a idoneidade do vendedor, que aí é reunir toda a papelada, todas as certidões, os documentos que a lei exige, para que a gente tenha uma negociação que não vá trazer prejuízos àquela pessoa no futuro. Essa análise de idoneidade, ela é de responsabilidade do corretor de imóveis? Principalmente. O corretor, ele tem um papel, ele está ali para isso, para dar ao comprador aquela garantia de um bom negócio, né? É para isso que exige o CRESSE, que nos fiscaliza os corretores de imóveis, e exige uma formação mínima para que aquela pessoa que está atuando no mercado, ele tenha como dar garantias ao comprador de que ele não vai jogar fora ali o que na maioria das vezes é uma economia de uma vida, né? É arriscado comprar um imóvel sem a presença de um corretor? A pessoa corre quais riscos? Olha, eu entendo que sim. Por quê? Primeiro, a atividade de venda do imóvel, assim como a medicina, assim como a advocacia, ela é privativa do corretor de imóveis, né? A lei estabelece isso, traz isso de forma muito clara.
E quando você compra direto do particular, você está sujeito a grande maioria da população, ela não tem o conhecimento técnico necessário. Quando você compra direto do vendedor, o que acontece? Você não sabe quais documentos pedir, quais certidões tirar, qual que é o procedimento correto. E é aonde que nós nos deparamos com N golpes e que acontece no mercado. Eu não sei se é porque aqui o nosso escritório também trabalha no direito imobiliário, constantemente tem pessoas que nos procuram, que foram lesados, que foram enganados por terceiros, né? Por particulares, por estelionatários também, que se passam por particulares e que não agem da forma correta, e o negócio, como é um negócio muito sério, que envolve um valor muito grande, ele tem que ter garantias. E como uma pessoa sabe se o corretor é correto? Bom, o principal instrumento para se verificar isso é o CRESSE, que é o órgão competente para dar a outorga do exercício da profissão, né? O CRESSE, nós temos o site do CRESSE, ele pode consultar no site do CRESSE, ele pode ligar no CRESSE em Belo Horizonte, entendeu? E fazendo essa consulta, ele sabe se aquele profissional está apto a negociar um imóvel. Entendi. Bom, falamos um pouquinho aí sobre compra e venda. No próximo bloco eu quero falar com o doutor sobre locação. Perfeito. Não saia daí. De volta com o doutor Giancarlo, falando um pouquinho sobre imóveis, íamos entrar na locação, mas o doutor estava me dando umas dicas aqui, eu vou aproveitar, depois nós falamos de locação, você estava me falando da questão da corretagem, tem muita essa dúvida da questão do valor da corretagem. Qual é o valor correto? Juninho, existem duas questões, né? A corretagem de locação e a corretagem de venda, né? A corretagem de locação, o CRESSE exige que seja de venda, exige que seja de 5% a 6%. Em Sete Lagoas, normalmente, se trabalha a 5%. Tem uma diferença de imóvel urbano e rural também, não tem? Sim, o rural é de 10% a 12%. Do valor do imóvel da compra, né? Do valor da negociação, do fechamento. E da locação, já que você já entrou no assunto? A locação, normalmente, o que se pratica é 10%. Então, quando você fala se pratica, porque não tem uma determinação legal, é valor de mercado. Não, tem a determinação, isso aí são os honorários mínimos. Né? É uma tabela que o CRESSE tem, e o corretor, ele inclusive está impedido de cobrar um valor abaixo desse. E quem paga os honorários? Quem paga os honorários é quem contrata. Normalmente, o dono do imóvel. No caso da locação, também o proprietário? É o proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel. Então, no caso da compra e venda, quem vendeu o imóvel? Quem vendeu o imóvel, exatamente. Quem vendeu o imóvel. E paga para quem? Para o corretor, né? Exatamente, é pagar ao corretor. Diretamente para o corretor. Agora, quais são as despesas comuns aí na negociação de um imóvel, quando se compra o imóvel? O que se gasta e o que se paga? Bom, é uma questão importante porque são várias as despesas, né? Nós começamos aí com o ITBI, que é pago à prefeitura. O que é o ITBI? É o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Esse é pago à prefeitura, né? Faz-se o protocolo do ITBI na prefeitura, a prefeitura calcula o valor, faz o recolhimento dele. Além disso, escritura e registro, né? Essas são as três principais despesas. Com a corretagem, 4. Sim. Pode esquecer do corretor. Mas aí é uma despesa do Essas vendedor. outras são despesas legais, sim. atreladas ao imóvel. Exatamente, e são do comprador normalmente. O ITBI, que é o imposto, toda vez que se vende o imóvel, você tem que pagar o imposto, o ITBI ao município. Sim. Qual é o valor? Ele é estadual, né? Não, o ITBI é municipal. O ICD que é estadual. Exatamente. O ITBI, no caso, é do município de Sete Lagoas. Isso, porque varia de município para município. Sim. Em Sete Lagoas, o que é praticado é de 2%
podendo chegar a 3% dependendo do valor do imóvel. Avaliação do imóvel. E os outros são escritura de nota e de registro. Exatamente. São duas escrituras diferentes. As pessoas são duas coisas diferentes. A maioria das pessoas fala assim, eu trouxe para você minha escritura. Na verdade, ele está trazendo um registro, né? Mas aí é uma função que a gente, nós, né, como corretores de imóveis, temos que orientar e esclarecer. Qual é a diferença entre contrato, escritura e registro? Porque muita gente faz uma confusão danada e acha que só o contrato é o suficiente. O contrato é aquele instrumento que é assinado dentro do escritório, né, normalmente dentro da imobiliária, onde que se estipula todas as condições do negócio, né? Qual que vai ser o preço, como é que vai ser o pagamento, a posse do imóvel, quando será dada, algum detalhe, por exemplo, o imóvel vai ficar com esse ou aquele bem pertencendo a ele, né? Todas essas condições constam do contrato. Mas temos a escritura, onde que é lavrado no cartório de notas, né? Vai ser colocado lá também o preço, né, do imóvel. Na verdade, a escritura ela é a transcrição do contrato, né? Sim. As normas. É um instrumento público, né, que a lei exige. Normalmente, o contrato às vezes é até mais completo do que a escritura, né? Mas a lei exige essa formalidade, temos que fazer no cartório de notas. E depois o registro dessa escritura, que é feito no cartório de registro de imóveis. E a importância de cada um? O contrato, porque muita gente fica preso até para não pagar os custos cartoriais. Né? Quais são os riscos que uma pessoa que não segue esse procedimento? Por exemplo, a pessoa fica só com um contrato de compra e venda e acha que já é suficiente. São vários os riscos, né? O principal deles é perder o imóvel. Por quê? Porque se você comprou do João, não transferiu o imóvel, o João adquiriu dívidas, né? O seu imóvel que você comprou está em nome do João. Então, para a lei, ele é do João, né? Então, o que acontece? O seu imóvel que está em nome do João, ele pode ser penhorado e pode chegar aí a leilão por causa de um débito que não é seu. Porque a pessoa ela só lavrou o contrato ele é particular, ou seja, só os dois é que sabem. Exato. O registro onde se tem a publicidade, inclusive para as autoridades, para as autoridades aquele imóvel continua em nome do antigo proprietário, que pode ser um devedor. É aquela velha máxima, né? Quem não registra não é dono. Aqui no seu ambiente de trabalho, na sua imobiliária, vocês também dão assessoria contra financiamento de imóvel? Sim, sim. Foi uma prática muito comum nos últimos anos a questão do financiamento, até por incentivo do governo. Exatamente. Né? Quais são os procedimentos de um financiamento? O que a pessoa precisa fazer? Onde ela vai? O financiamento imobiliário ele é praticado pelas instituições financeiras, né? As instituições bancárias. O principal, hoje, a Caixa Econômica é o grande filão desse mercado, né? É quem faz a maior parte dos financiamentos. Só que hoje ela meio que terceirizou esse serviço de financiamento através dos correspondentes, né? Aí você procura o correspondente da Caixa, leva a sua documentação pessoal, a documentação do imóvel, a documentação do vendedor, e aí eles vão fazer a aprovação. Primeiro, a aprovação do crédito do comprador e, segundo, a aprovação do imóvel. Seria um financiamento como qualquer outro. Você escolheria o imóvel, né? O preço quem determina é o vendedor. Você levaria esse preço, no caso a Caixa, ela te emprestaria o dinheiro para você comprar e você pagaria a Caixa. É assim que funciona. Exatamente. Em longas prestações. Hoje tem prestações de 30 até 35 anos, né? Entendi. Muito se questiona sobre a questão de se poder sacar o FGTS para financiamento de imóveis. Não tem essa relevância? Muita gente até confunde essa questão, porque tem gente que acha que chega lá e pega o FGTS. Não funciona dessa forma, né? Você pode usar o seu FGTS, porém a Caixa vai pegar aquele valor que você tem depositado e vai, no final, quando estiver terminando o procedimento de financiamento, ele vai pagar ao antigo proprietário. Então não é de imediato. Não. É a longo prazo. É durante o prazo
do processo de financiamento, né? Outros problemas recorrentes, no que diz respeito à questão imobiliária, são os imóveis na planta. Antigamente tivemos o caso da Incol, que ficou muito famoso, muitos prejuízos. Como anda hoje a questão de se adquirir o imóvel na planta? Quais são os cuidados e quais são os riscos que a pessoa tem? Essa é uma questão que é de extrema importância, porque é uma situação um pouco mais delicada, né? Nenhum imóvel, absolutamente nenhum imóvel, ele pode ser vendido na planta antes dele estar aprovado perante todos os órgãos. O que significa isso? Que a pessoa tem que dar entrada no projeto na prefeitura, aprovar aquele projeto, aprovar a incorporação e registrar ela no cartório de registro de imóveis. Mesmo antes de construir? Não. Tem que estar tudo... Até que a construção, ele pode simplesmente com o alvará começar. Mas para vender as unidades, é preciso que essas 3 etapas estejam cumpridas. Que o imóvel esteja regularizado junto ao cartório de registro de imóveis. Então você já me respondeu, inclusive, a questão dos cuidados. Quem for comprar o imóvel na planta tem que fazer toda essa via sacra aí para saber se está comprando algo seguro. Exatamente. Ele tem que investigar, em primeiro lugar, a construtora, o empreendimento, ver se está regularizado, né? E aí depois, sim, formalizar. E um detalhe importante, Juninho, que pouca gente sabe, é que é importantíssimo registrar o seu contrato de compra e venda junto ao cartório de registro de imóveis, o que é possível. Não a escritura, o contrato particular. O contrato. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com essa construtora durante a obra, você está garantido, a sua unidade está lá constando no registro que ela foi prometida à venda para você. Até como uma afetação do imóvel, onde será construído. Exatamente. Ela serve contra terceiros, né? Agora, na hipótese da pessoa que comprou um imóvel na planta, porque é uma promessa de um empreendimento que ainda vai ser feito, ela pode negociar esse imóvel que ainda não foi construído? Ela tem direito de vender? Ela tem direito de fazer a transferência, sim. O que ela tem que analisar é, junto à construtora, quais os custos que essa transferência vai ter para ela, vendedora, né? Bom, agora você já me enrolou muito, nós vamos falar de locação, mas no último bloco. Enfim, as locações. Quais são os cuidados que uma pessoa tem para dar o seu imóvel em locação e para alugar o imóvel de terceiro? Certo. Primeiro, o proprietário, ele tem que ter um contrato de administração, é o correto, né? Entre ele, proprietário, e corretor imobiliária. É fundamental essa ponte. Sim. Não atente a lugar direto para evitar problemas futuros. O que acontece? Nós nos deparamos muito, como nós temos a advocacia aqui na Giancarlo Imóveis, nos deparamos muito com situações em que o proprietário tomou prejuízo, né? Porque fez a locação direta, porque não teve as cautelas legais, que não exigiu garantias do inquilino, e aí vem para a gente poder tentar resolver a situação para ele. Isso implica em custo para o proprietário, né, porque uma ação judicial hoje não é barato, e implica em tempo também, né, porque uma locação mal feita, você vai levar algum tempo perante a justiça para poder resolver essa questão. Sim. E os cuidados da pessoa que vai locar o imóvel? Sim, a pessoa que vai locar o imóvel, ela tem que estar certificada de que ela está alocando de quem tem poderes para alocar, né? Porque às vezes a pessoa está ali com a chave do imóvel, mas ele não é o dono, né? E no que diz respeito, novamente, às questões residenciais e comerciais, as leis são diferentes, né? Sim. A alocação comercial, né? Ela tem alguns parâmetros diferentes da locação residencial, certo? É uma locação que em tese,
ela é até mais simples, né? A alocação residencial é essencial às garantias, até porque você não tira uma família da noite para o dia de dentro de uma casa, né? Então, a proteção do Estado é maior sobre a alocação residencial, até pela finalidade social. Pela finalidade da alocação residencial. Então, é importante a garantia para quê? Porque durante aquele tempo que você demorou para reaver o seu imóvel, se ficou sem receber, lá na frente você consegue reaver o prejuízo, né? Agora, quando se diz garantias, as garantias são possíveis somente determinadas por lei. Sim. Quais são as garantias possíveis para uma locação? Hoje nós temos principalmente 3 modalidades de garantia, que é o fiador, é a mais comum, a mais usada, a caução, que essa só pode ser de 3 vezes o valor da locação. A pessoa deposita os 3 valores, os 3 aluguéis. Isso. E esse valor não é do proprietário do imóvel, não é adiantamento. Não é nem do proprietário, nem do locatário, passa a não ser do locatário e nem da imobiliária. A imobiliária fica na custódia desse valor e é obrigado a remunerar ele pelo índice da poupança, né, durante o prazo da locação. Terminou a locação, resolveu? Resolveu. Tá tudo certinho? Tá. Devolve-se com um rendimento legal. Se houver algum problema, algum prejuízo, esses 3 aluguéis servem para custear. Exatamente, para ressarcir aquele prejuízo. E se o prejuízo for maior que os 3 aluguéis? É o grande problema da caução. Por isso que a maior parte dos proprietários não querem trabalhar com a caução. Porque geralmente a justiça, infelizmente, é lenta. Exato. Se fala em direito imobiliário, quando se tange a locação residencial, você já mesmo falou que tem uma proteção maior. Então não se tira uma família da noite para o dia. E aí, já se passaram uns 3 meses, 4 meses. Rapidamente, né? E aí a pessoa fica com a garantia vazia. Então é o grande problema, por isso que as pessoas não gostam. Por isso que todo mundo evita se use o calção como modalidade de garantia. Nesse caso, acabou aí, por exemplo, a pessoa ficou lá devendo 6 aluguéis, só tinha 3. E os outros 3 ficaram faltando? Nada impede que eles sejam cobrados na justiça. Mas aí o credor, né, no caso o proprietário do imóvel, ele tem que encontrar bens do locatário que possam ser penhorados. E qual é a terceira modalidade de garantia? É o seguro-fiança, né? Atualmente vem sendo usado mais largamente, que ele implica num custo maior para o inquilino, né? Por quê? Porque ele tem que pagar aquele prêmio que pode ser dividido durante o período do contrato, mas ele tem que pagar aquele prêmio para a seguradora. Então o seguro, como se fosse um seguro de carro? Exato. Que garante se ele... depende do prêmio. Você pode pôr mais ou menos no prazo. E pode incluir pintura do imóvel, pode incluir danos no imóvel, o IPTU, água, mas aí energia. não caímos de novo naquele risco da pessoa parar de pagar a pólice e ficar... Aí entra a questão da imobiliária, porque quando é feito pela imobiliária, por exemplo, nós aqui na Giancarlo Imóveis, nós pagamos o seguro para posteriormente receber do inquilino. É possível, algumas imobiliárias, foi bom você falar isso, algumas imobiliárias dão a garantia de aluguéis, não sei se você dá aqui. Também trabalhamos. Não perguntei, mas a questão até de concorrência comercial, algumas imobiliárias dão garantia de X aluguéis. Sim. Né? É comum essa prática e, nesse caso, até onde vai a responsabilidade da imobiliária de garantir a inadimplência? Essa questão da responsabilidade da imobiliária, ela vai estar ligada ao contrato que for feito com o proprietário. Um segundo contrato, que não é o da locação. Tem o da locação não. e do proprietário com a imobiliária. Entre proprietário e imobiliário, né? Aí lá vai estar rezando, assim, não, a imobiliária só paga 3 aluguéis. A partir do 4º vamos para a justiça. Ou não, eu pago os aluguéis enquanto o inquilino estiver no imóvel, né? Eu sou obrigado a pagar IPTU, sou obrigado a pagar água e energia? Tudo é o contrato entre proprietário e imobiliária que vai rezar. Me corrija se eu estiver enganado, mas um dos piores momentos de qualquer locação é quando tem que aumentar o aluguel. Exato. Aí, é a polêmica, né? Porque quem aumenta acha que aumentou pouco, quem está pagando acha que está pagando muito. Exatamente. Agora, existe alguma diferença entre correção e aumento? Sim.
Sim. A correção, ela é feita anualmente, normalmente na data do aniversário do contrato, né? Ela é pelo índice legal, né? Hoje é o IGPM, certo? Normalmente, né? É pelo IGPM. E aplica-se o índice ao valor anterior para se chegar a um novo valor. Essa é a correção. Agora, o aumento de aluguel, a lei permite esse aumento a cada 2 anos e meio de contrato, a cada 30 meses de contrato. Né? Tanto para comercial quanto residencial? Tanto para comercial quanto para comercial. Só que aí o contrato é que vai dizer, né? Porque às vezes no comercial é negociada essa questão desse aumento. Não, o aumento só vai ocorrer daqui a 5 anos. Né? Então é possível as partes estipularem isso em contrato. Mas normalmente é aplicado ao residencial e ao comercial. Responsabilidade de reforma, muitos falam em benfeitorias. Eu tenho que ser restituído, é de direito meu, eu posso tirar, eu não posso tirar. O que a lei fala sobre ressarcimento de benfeitorias no imóvel de terceiros? Tá. As benfeitorias é uma grande polêmica dos contratos de locação. Né? As benfeitorias, desde que autorizadas, elas podem ser feitas, certo? Agora, a questão de receber, ser indenizado dela ao final, o contrato que vai determinar, entendeu? Se o contrato falar que toda e qualquer benfeitoria, ainda que útil ou necessária, não serão indenizadas, o que o inquilino fizer no imóvel, ele tem que estar ciente que ao final da locação, ele não tem nada para receber daquilo. Então o contrato, no caso das locações, ele pesa bastante. Talvez por se tratar de direito patrimonial, né? Porque as partes não são obrigadas a combinar. Exatamente. Né? Mas quanto à vistoria, qual é a importância da vistoria no imóvel antes e depois da entrada e saída do imóvel? A vistoria é uma questão que ela só tem valor na saída, né? Quando o inquilino devolve o imóvel. Mas ela é de suma importância que na contratação ela seja bem feita. Ela traga as informações do imóvel de forma clara, o que é que tem no imóvel, qual que é o estado de conservação do imóvel, se a pintura é nova, se é usada, se for usada, tem manchas, não tem, entendeu? Isso tudo tem que ser estipulado previamente, porque lá no final, olha, eu peguei um imóvel com a pintura nova, e estou entregando ela com a pintura usada. Se possível, até a marca da tinta. Se possível. Porque um vai querer usar a tinta, outro quer a tinta Exatamente. E aí, evita discussões, né? Porque uma vistoria bem feita, não, aqui, ó, você pintou o imóvel com a tinta... Padrão A, premium. Porque e a outra vai querer pegar a tinta de promoção. E até a cor, né, Juninho? É verdade. Até a cor. Então, a vistoria é de suma importância em qualquer locação. É aonde o proprietário, às vezes, perde todo o valor que ele recebeu durante a locação, porque o inquilino entrega ele um imóvel detonado, e se não tiver vistoria, ou se a vistoria não tiver sido bem feita, ele vai tomar prejuízo. Uma dúvida constante também com respeito a condomínios. Eu sou proprietário de um apartamento e alugo para terceiro. De quem é a responsabilidade do condomínio? O condomínio, desde que esteja estipulado em contrato, a responsabilidade é do inquilino, de forma geral, né? Porque o condomínio é uma obrigação do imóvel, porém ela pode ser transferida, assim como o IPTU, né, para o inquilino. E normalmente é assim que se estipula. Por quê? É pelo uso do imóvel que o inquilino vai pagar o condomínio. Mas nesse caso não seria um direito de regra, por exemplo, o edifício, ele vai cobrar do dono do imóvel, não? Exatamente. O proprietário não pode falar, olha, não é mais minha responsabilidade, é do inquilino. Não. Aí são relações distintas. São duas relações. Uma é a relação proprietário-inquilino, outra é a relação condomínio-proprietário. O condomínio cobra do proprietário, se o inquilino não pagar, mas ele tem direito de cobrar do inquilino. Regresso depois. O mesmo, você já antecipou a questão do IPTU. Se constar em contrato, a obrigação é do inquilino. Exatamente. Né? Por mais que seja agregado ao imóvel, aí no caso, se o inquilino não pagar, o proprietário tem que pagar aos órgãos
mas também tem o direito depois de ser ressarcido. De recorrer. Bom, doutor, eu queria te agradecer por nos receber tão bem, acho que ficou muito bem esclarecido, falamos de condomínio, falamos de locação residencial, comercial, financiamento. Alguma consideração a mais que você queria deixar? Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade e apenas frisar aqui nesse momento final a questão da necessidade de ser bem orientado quando da conclusão de qualquer negócio imobiliário, seja locação ou seja compra e venda. Por quê? Porque são negócios que normalmente envolvem um valor mais vultuoso, né? Contrate um advogado de sua confiança para poder resolver essas questões, porque são complexas. A documentação que é necessária é muita, né? Os documentos exigidos e tal. E se a pessoa não se cercar das garantias quando da contratação, depois não adianta chorar. É o tal do barato que sai muito caro. Exatamente. Sai muito caro. Então, se a pessoa não tem um advogado, contrate um. Se a imobiliária tiver, ótimo. Vai estar mais amparado ainda. Eu acho que você só esqueceu de falar do Giancarlo Imóveis. Se você quiser aproveitar a oportunidade. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Mas você falou só 8 vezes, não era dessa. A imobiliária Giancarlo Imóveis aqui fica na Antônio Olinto, número 477, aqui no centro, de frente ao ponto final da lotação. Mas tem um site, porque muitas vezes a pessoa é de fora, assiste seu programa de outra cidade, na internet tem um site. Isso, tem o site, é www.jkaimóveis.com.br. Que pode contar também com assessoria jurídica, se não quiser. Isso, temos o escritório aqui, que além de nós fazermos toda a venda, toda a intermediação, nós damos uma assessoria jurídica. Às vezes a pessoa comprou um imóvel, quer comprar um imóvel, achou diretamente para comprar com o proprietário, nós estamos à disposição. Regulamentação, regularizações de construção, ações de retomada do imóvel, de despejo, todo o âmbito jurídico que envolva uma negociação imobiliária, nós fazemos para os clientes. Bom, agora nós falamos da Giancarlo. Acredito que bem feito. Doutor, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Foi bastante esclarecedor. Semana que vem estaremos de volta com um novo programa e um novo convidado. Tchau.